salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, este é o dia que o Senhor fez para nós. Alegremo-nos e nele exultemos. Eu creio que esse dia que começou no domingo e termina somente no próximo sábado, ele precisa ser vivenciado com muita fé e com muita esperança. Como eu disse a vocês, durante essa semana, nós vamos vendo as experiências que os discípulos de Jesus fizeram com a sua ressurreição. O que significa a ressurreição, o que nós devemos ter para vivermos bem este momento propício para a gente fazer com que a nossa fé e a nossa esperança seja alimentada. Hoje, nós de novo temos como um personagem principal Maria Madalena. É importante para nós percebermos que cada evangelista escreve uma experiência de Maria Madalena, para dizer que a experiência dela foi tão rica, tão especial, que uma coisa só, uma visão só, não dá conta de expressar a grandeza daquilo que Maria sentiu. Hoje, nós temos Maria diante do túmulo de Jesus, chorando a morte do seu amado. Maria Madalena amou Jesus como a sua própria vida, porque Jesus a salvou de 7 demônios. Pensa bem, o número 7 na Bíblia significa a perfeição demoníaca estava na vida de Maria Madalena e Jesus a fez ressuscitar de uma vida velha e ganhar uma vida nova. Ela de fato foi libertada de toda a prisão na qual ela estava encerrada. Então, Maria Madalena vai correndo ao túmulo e vê que o túmulo está vazio. E vê que Jesus não está lá dentro do túmulo. Olha que interessante, meus irmãos. E existem 2 anjos sentados. Um à cabeceira e o outro aos pés de Jesus. Maria Madalena, chorando a morte de Jesus, ela é a única que, na presença de anjos, ela não sente nenhuma diferença. Olha, se a gente pega a experiência de Daniel com os anjos, se a gente pega a experiência de Maria, de Nossa Senhora com os anjos, se pegamos a experiência de São José com os anjos e tantos outros que encontraram com anjos, nós percebemos que eles encontraram nos anjos o consolo. Maria Madalena, o coração dela estava tão ferido e ela buscava Jesus com tanta intensidade que nem a presença dos anjos foi capaz de consolá-la. Isso significa que Maria Madalena, ela não chorou a morte de Jesus de uma maneira egoísta, querendo ter Jesus para si, querendo ter Jesus para ela, mas ela chora de uma maneira muito mais representativa. Ela chora porque ela perdeu, como é que eu posso usar essa palavra? Objeto seria muito, mas eu não acho outra palavra. Ela perdeu o objeto do seu amor. Ela perdeu a quem ela amava e nada era capaz de preencher o lugar de Jesus. Evidentemente que não. Jesus é todo-poderoso, Jesus é maravilhoso, Ele é o centro da nossa vida, Ele é a riqueza total de tudo aquilo que fazemos. Maria, diante dos dois anjos, não se sente consolada e não chora a morte de Jesus de uma maneira desesperada, pensando em si mesma,
mas pensando naquilo que representaria para os outros. Maria Madalena é aquela discípula que sai para anunciar. Ela, depois dessa experiência, vai correndo contar aos discípulos e ela chega perto dos outros discípulos e diz: eu vi o Senhor. Hoje, no nosso meio, não que a gente desfaça do sofrimento das pessoas no momento de morte, mas a maioria das vezes que a gente vai num velório, a pessoa ela não está chorando por aquele que morreu, mas ela está chorando de uma maneira egoísta. Não sei se vocês já ouviram ou já foram em algum velório, ou já até falaram isso. Com certeza, muitos de nós já falamos isso, porque a morte ela é terrível. A gente diz assim: agora, o que eu vou fazer sem fulano? O que eu vou fazer sem minha mãe? O que eu vou fazer sem meu pai, sem meu irmão, sem meu tio, sem minha avó? A gente não pensa na pessoa, a gente pensa em si mesmo. Maria Madalena não. Ela pensa no tanto de pessoas que poderiam encontrar Jesus e ter a vida restaurada por Jesus. Tanto que, na hora que Jesus se apresenta para ela e ela vê nele a presença do jardineiro, não reconhece Jesus, o que ela diz? Olha, se fostes tu que o levaste, dize-me, porque eu vou buscá-lo. Imagina, Maria Madalena sozinha, sem ter ninguém para ajudar, ela diz: você diz onde você colocou o corpo dele, porque eu vou buscá-lo, para dar a ele um enterro que seja de fato um sepultamento que ele merece. Então, Maria Madalena não estava chorando porque Jesus não estava ali. Ela estava chorando porque Jesus havia morrido, ela havia perdido o objeto do seu amor, aquele que deu sentido à sua vida. E quando ela escuta o seu nome ser chamado pelo seu mestre, não é? Maria. Aqui eu recordo daquilo que Jesus nos diz, né, irmãos e irmãs? Ele diz assim: as minhas ovelhas conhecem a minha voz. Eu acho lindo essa passagem do Evangelho, porque Jesus não fala nada de diferente, só pronuncia o nome dela, Maria, e ela, por ser uma boa ovelha, reconhece que aquele que está ali diante dela é o Senhor. Ela vira para ele e diz: Rabuni, que significa mestre. O discípulo, quando ele tem intimidade com Jesus, Jesus chama-o pelo nome de uma maneira diferente. É interessante a gente perceber isso, porque Jesus tinha essa mania, né, de mudar nomes. Por exemplo, ele muda o nome de Pedro. Pedro, o nome dele era Simão. Jesus muda para Pedro. Ele transforma o Saulo em Paulo. Ele transforma o nome de Tiago e João em Boanerges, filhos da tempestade. Ou seja, Jesus, quando ele entra em contato conosco, ele muda a nossa essência. Para a cultura hebraica, o nome significa aquilo que a pessoa é, a missão que a pessoa tem. Só que Jesus não mudou o nome de Maria Madalena, mas ele tinha um jeito diferente de chamá-la. Aqui muita gente fala, né? Porque Jesus teve um caso com Maria Madalena, Jesus... Tanta idiotice, porque, na verdade, quem fala essas bobagens é porque nunca amou de verdade. Por exemplo, quando nós, não é que somos filhos, todos nós somos filhos, quando a nossa mãe escuta a nossa voz, pode ter 200 crianças gritando, a mãe escuta a voz, ela levanta a orelha assim e sai correndo, ela sabe, é meu filho que está gritando. Jesus também é assim. Mas para nós termos essa intimidade com o Senhor, é preciso ter com Ele amizade.
Se Maria Madalena tivesse parado nos anjos, ela seria consolada pelos anjos. Uma visão linda. 2 jovens de branco vestido perguntando: o que você procura? E ela responde: levaram o meu Senhor e eu não sei onde o colocaram. E o mais bonito desse evangelho, né, depois de toda essa manifestação de amor de Maria Madalena por Jesus e de Jesus também por Maria Madalena, uma palavra fica muito gravada no meu coração quando Jesus diz para ela assim: olha, vai dizer aos meus irmãos. Olha que bonito que Jesus fala, qual a mensagem que Jesus coloca no coração de Maria Madalena: subo para junto do meu Pai e vosso Pai, meu Deus e vosso Deus. Olha que coisa linda. Jesus nem na ressurreição, ele esquece da sua humanidade e da sua irmandade conosco. Aqui, como no batismo dele, ele repete, olha, como ele nos diz na oração que nós aprendemos com ele: quando rezardes, dizei, Pai nosso que estais no céu. Aqui Jesus, ele carimba isso, porque ele dá uma mensagem para Maria: dizei aos meus irmãos, subo para o meu Pai e vosso Pai, meu Deus e vosso Deus. Será que a gente escuta essa palavra que Jesus disse a Maria Madalena, a Santa Maria Madalena? Será que a gente interpreta, não é, esse Deus de Jesus como nosso Deus? Esse Pai de Jesus como nosso Pai de verdade? Nós nos sentimos filhos, nós nos sentimos de fato servidores de Deus. Irmãos e irmãs, a ressurreição de fato é testemunha. Eu preciso testemunhar que Deus é o meu Pai, que Deus é o meu Deus. Como Maria Madalena diz, chega perto dos discípulos e grita: eu vi o Senhor. Vocês acreditaram? Ela não estava nem aí. Pedro deve ter dito assim: essa mulher ficou doida. João deve ter dito: Maria Madalena deve ter tomado uns vinhos aí nas quebradas, chegou aqui meia com a cabeça meia ruim. Mas não, era uma experiência de amor. Tanto que, se a gente continua a ler o Evangelho, nós vamos dizer que Pedro e João saem correndo para poder não averiguar aquilo que Maria Madalena tinha dito, porque eles acreditaram nela, porque sabia que ela amava o Senhor com todo o coração e ela não mentiria em algo tão sério como isso. Mas eles vão correndo também porque acreditaram no testemunho. Mas por que acreditaram? Porque Maria Madalena, quando fala, eu vi o Senhor, de fato o rosto dela havia se transformado. Ela saiu do meio deles tristonha, abatida, sem nenhum consolo, triste da vida, perdi o meu Senhor, e volta para casa revigorada. Assim vai ser todas as experiências que nós vamos tendo contato nessa semana. Todos que entraram em contato com Jesus ressuscitado voltaram cheios de alegria. Inacreditável. Alguém que estava morto viver, ressuscitar. Que hoje eu e você possamos também ouvir essa mensagem. Jesus falando com a gente, né? Estou indo para o meu Pai e vosso Pai, meu Deus e vosso Deus. E quando a gente for testemunhar para os outros aquilo que nós vivemos, a gente poder dizer como Maria Madalena: eu vi o Senhor.
Hoje eu compartilhei um vídeo, não é? De manhã. Agora à tarde eu recebi um vídeo tão lindo de uma senhora que parece que ela deve ter uma idade bem avançada. Ela fala com alguém que está perto dela que ela tinha abraçado Jesus e Jesus tinha abraçado ela com os dois braços. Um vídeo lindo, uma fé transmite. A gente, ao ouvir aquela senhora falando, a gente percebe perfeitamente que ela viu Jesus. Alguns podem dizer, essa mulher ficou doida. Ela está, como é que fala? Caducando. Não. O jeito que ela disse não é de alguém que caduca. Ela fala com a propriedade, dele sai uma força inexplicável. Para o mundo, isso é loucura. Paulo mesmo diz, para aqueles que não têm fé, a cruz de Cristo é uma loucura. Para os judeus, é uma falta de serviço. Mas para nós que temos fé, a história de Cristo, a vida de Jesus, a ressurreição de Jesus é para nós uma novidade que enche os nossos olhos de alegria. E diversas vezes, você que faz parte desses grupos que eu envio a transmissão, compartilhe esse vídeo. Uma senhora, a alegria que ela diz, ele me ama, ele é inexplicável. E Jesus é assim mesmo, quando ele toma conta de nós, a gente pode até falar de Jesus, mas é difícil transmitir para o outro aquilo que Jesus é para nós. É difícil, não é? Não sei se vocês sentem isso. No coração da gente, a gente sente aquela fé, aquela coisa que envolve-nos de uma tal maneira que a gente se sente tão grudado a Jesus, que Ele é o nosso amigo, Ele é o nosso companheiro. A gente não consegue nem falar para as outras pessoas, dada a alegria que toma conta do nosso coração e da nossa vida. Nós precisamos de mais cristãos católicos desse jeito, que saibam que Jesus está vivo. Ele ressuscitou depois do terceiro dia e está conosco, nos acompanha em todos os momentos. Ah, meu Deus, quando nós teremos a graça de ver esse Jesus, também como Maria Madalena, de senti-lo também, quando abrirmos o nosso coração e percebermos que Ele está muito mais próximo de nós do que nós imaginamos. No altar de Deus,